Olá, eu sou Slash e no vídeo de hoje eu queria falar sobre os meus problemas e também os meus aprendizados em matéria de relacionamentos amorosos. Aquele suspiro antes do assunto rolar. Bem, eu sempre fui uma pessoa muito solitária. Eu sempre tive problemas para me conectar com outras pessoas, para me relacionar. Eu fui marcado, infelizmente, na minha infância por bullying, por situações meio traumáticas, meio complicadas de se lidar, principalmente quando se é criança e no começo da adolescência, que é quando a gente está formando a nossa personalidade, a nossa visão de mundo. Infelizmente, esse período da minha vida foi um período muito complicado. Tem também o fato de que meus pais me criaram muito na base do medo, ao mesmo tempo que eles negligenciaram muito essas questões de vida social. Então, infelizmente, eu acabei criando certas coisas na minha cabeça que não foram muito saudáveis e, querendo ou não, prejudicaram muito os meus relacionamentos. Não só questão de amizade, mas também questão de relacionamentos amorosos. Bem, como eu sofri bullying, eu acabei, desenvolvendo uma visão de mim mesmo não tão boa, na real, totalmente horrível, de que eu era uma pessoa que não merecia ser amada, de ser gostada, sabe? Eu não era digno disso. E também eu sempre pensava que as pessoas ou iam me abandonar, ou iam me rejeitar, ou iam fazer alguma coisa ruim comigo, sabe? Tipo, iam me zoar, iam me humilhar, alguma coisa do tipo, sabe? Então, a rejeição social sempre foi algo muito doloroso pra mim. Sempre foi algo muito maior do que deveria ser, digamos assim. Porque, no geral, a rejeição, ela realmente dói. Eu entendo que isso é algo totalmente natural. Isso é algo que vem do tempo das cavernas ou algo do tipo. Mas no meu caso, eu percebo que já passou daquele normal e já tá num nível que tá atrapalhando muito a minha vida. Bem, como eu tinha uma autoestima de bosta, no geral, quase sempre que eu ia abordar garotas, quando eu ia conhecer novas pessoas, eu ficava com medo, eu ficava com receio e eu ficava com ansiedade. Eu tinha muito medo de simples abordagens, mesmo aquelas que não envolviam de fato um flerte. Então, para mim, chegar em garota sempre foi algo mais complicado do que deveria ser. E isso, obviamente, dificulta muito as coisas, porque se você não toma atitude, principalmente você sendo homem, a garota é que não vai tomar atitude, né? Então, acabei deixando de ter muitos relacionamentos por simplesmente não tomar iniciativa. E por que eu não tomava iniciativa? Porque me vinha uma ansiedade muito forte. Eu acho que as primeiras vezes que eu tive ansiedade, além da questão de ir para a escola onde eu sofria bullying, era quando eu precisava abordar uma garota, sabe? Eu lembro de uma vez que eu tive que abordar uma garota, que os meus amigos tinham me apresentado, e eu fiquei ansioso, a ponto de eu ficar travado. Meu Deus, foi um negócio, tipo assim, vergonhoso quando eu lembro. Tipo, eu tava com um real medo, sabe? E tudo isso porque eu tinha medo de ser rejeitado, de tomar um fora, de sei lá o que, sabe? E eu percebo que esse medo tava muito maior do que eu podia suportar. Porque eu não tinha mecanismos de lidar com aquilo. E infelizmente isso foi, sabe, passando nas próximas tentativas, digamos assim, mas uma coisa que me acompanha até hoje. Eu realmente tenho muita dificuldade de flertar, principalmente pessoalmente. Tipo, se eu precisar ir no local, tipo uma festa, uma balada, eu tiver que, me aproximar de uma garota, abordar ela pra flertar, pra alguma coisa do tipo, não vai rolar. Eu tenho esse nível de timidez.
Justamente porque eu passei por essas situações e esse medo ele foi aumentando e sendo construindo e ao mesmo tempo se solidificando na minha personalidade. Porém, obviamente, eu não fiquei só nisso, né, de ficar com medo. Obviamente, em alguns momentos eu consegui enfrentar esse medo e eu consegui me aproximar de algumas garotas, né? E eu tive alguns relacionamentos, né? Boa parte deles não durou quase nada, mas quase sempre eu tava naquela posição de que eu preciso namorar aquela garota. Na minha cabeça não fazia sentido eu estar com a garota num dia e ela não tá no dia seguinte. Eu tinha muito medo de ser deixado, de ser abandonado e até mesmo de, né, terminar um relacionamento, porque eu tinha medo de ficar sozinho. Eu precisava ter aquele status de que eu estava namorando pra eu me sentir uma pessoa com valor, sabe? Eu precisava daquilo, eu precisava de uma garota do meu lado me dando esse valor, assim, me dando esse status. E é como se esse status significasse que eu tinha valor perante a sociedade. De que eu não era um cara esquisito, que eu não era um cara antissocial, com problemas ou algo do tipo, sabe? Então, muitas vezes eu ficava com esse tipo de apego, esse apego ansioso. Eu ficava o tempo todo me agarrando a uma pessoa, mesmo que eu visse que não ia dar certo, e eu tinha medo daquela garota me abandonar. E para que isso não acontecesse, para que esse abandono, aquela rejeição não acontecesse, eu me esforçava o máximo possível por aquela garota. Eu tentava o máximo possível entregar valor para ela, eu tentava, sabe, fazer muita coisa, até mesmo sacrificar muito dos meus valores só para não ficar sozinho. Porque eu tinha muito medo de ser abandonado, eu tinha muito medo de ser rejeitado e tinha muito medo de ficar sozinho. Eu precisava daquela validação externa. Só que esse é o problema. Quando você está muito disponível e quando você oferece muito valor e a pessoa não valoriza isso, ela não entrega nada em troca, obviamente não dá certo. Imagina, por exemplo, que você vai dar 5 mil para uma pessoa todo mês e ela não precisa fazer nada em troca. Ela vai se acostumar com aqueles 5 mil por mês e vai achar que aquilo é direito dela, que ela naturalmente tem que ganhar aquilo. Ela não vai valorizar aquele dinheiro. Porém, e é algo que aconteceu também comigo, quando você para de oferecer esse valor, quando você para de oferecer esses 5 mil, aí que você percebe que está sendo valorizado. É quando você corta a relação de fato, porque a pessoa percebe o que ela perdeu. E é uma coisa que também nunca foi algo que eu gostei, que é ser valorizado apenas quando eu termino uma relação. E infelizmente isso rendeu situações e relacionamentos bem chatos e bem complicados. E infelizmente também alimentou muitas coisas ruins na minha cabeça, sabe? Muitos medos foram reforçados, muitos medos novos foram criados. Então, assim, era pra ter sido algo, sei lá, mais leve, mais de boa, mas não foi. Foi algo zoado. E bem, no momento que eu tô gravando isso, eu tô bem próximo dos meus 30 anos e, infelizmente, por não ter tido uma vida social muito ativa, por ter me esquivado muito das coisas da vida, por ter tido muito medo das pessoas, eu deixei de viver muitas coisas em matéria também de relacionamentos amorosos. Acho que todo mundo já teve aquela fase de adolescente, de paixonites, de flertar com pessoas em festas, de você, sabe, ter aquele momento de, sei lá, pegar, mas não se apegar. Infelizmente comigo foi o contrário. Eu sempre fui muito apegado, eu sempre fui muito emocionado. E, de fato, eu acho que parte disso tem a ver com a minha essência, tem a ver com o tipo de coisa que eu gosto. Eu prefiro algo mais estável, eu prefiro algo mais fixo. Porém, ao mesmo tempo, eu percebo que isso ficou de um jeito meio tóxico na minha cabeça, de um jeito muito disfuncional. Eu acabei me apegando por pessoas que eram totalmente incompatíveis comigo, tive relacionamentos que não foram saudáveis e mesmo os que foram mais saudáveis duraram muito pouco. Tive relacionamento, os últimos, um durou 2 meses e o último, quase recente, durou só 1 mês. Me rendeu muitas crises de ansiedade, me rendeu muitas situações muito desconfortáveis e algumas até traumáticas.
E infelizmente eu percebi que eu tô cheio de problemas, sabe? Tô chegando nos 30 anos e minha vida amorosa sempre foi um caos. E principalmente quando eu me comparo com as ditas pessoas normais, eu percebo que essas coisas me afetam muito mais do que deveriam afetar, sabe? É como se, sei lá, eu estivesse fazendo uma grande tempestade num copo d'água, principalmente quando eu vejo pessoas mais extrovertidas, mais desapegadas, mais de boa, sabe? Aquelas pessoas que você teve problema com fulana, mano, vai pra outra, sabe? Tipo, comigo esse tipo de coisa não funciona bem assim, sabe? Enfim, eu percebo que eu tô cheio de problemas em relação a isso. E infelizmente isso respingou também na minha vida como um todo. Isso acabou me resultando em alguns problemas também de depressão, de falta de esperança, né? Tipo, eu tô estudando e trabalhando pra quê se eu não tenho vida social, se eu não tô casado, eu não vou encontrar aquela garota, não vou ter minha família, eu vou terminar a minha vida sozinho, sabe? Isso acaba desmotivando um pouco. Mas ao mesmo tempo, eu não queria que esse vídeo fosse só a parte negativa da coisa. Eu percebi que eu aprendi muita coisa com essas experiências no geral. E, bem, eu também queria passar esses aprendizados. E a primeira coisa que eu aprendi foi fazendo terapia. Eu descobri que eu tenho essa crença central de desamor, que ela veio, obviamente, quando eu passei por esses episódios de bullying. Então, eu percebi que eu comecei a criar essa mentalidade de que eu não era digno de ser amado. E por isso eu tinha que me colocar nessa posição de, sabe, de um mendigo, de migalhas de afeto, ao mesmo tempo que eu tinha medo de me aproximar de garotas, de abordar elas e coisas do tipo, porque, nossa, se eu fosse rejeitado ou algo do tipo, ia ser o fim do mundo, sabe? E por mais que seja, sei lá, meio tenso você encarar os problemas, ao mesmo tempo quando você encara eles e percebe eles, você começa a não ser tão afetado por eles. Fica menos automático. Você percebe que tem um problema, você identifica ele, você começa agora a pensar como eu posso contornar esse problema, como eu posso pensar isso de uma maneira mais funcional, digamos assim. Então, esse foi o meu primeiro grande aprendizado, entender que eu tinha esse problema de crença central de desamor, que eu tinha alguns esquemas desadaptativos, que se não me engano era questão de isolamento social / alienação, desconfiança / abuso e negativismo. Então é como se eu desenvolvesse essas coisas como mecanismo de defesa para essa crença central de desamor. Eu acabei criando esse mecanismo de evitar situações, evitar abordar garotas e coisas do tipo. Eu sempre me colocava naquela situação de oferecer o máximo de valor para a pessoa e não receber nada em troca. Sempre me colocava numa posição inferiorizada em relação a tudo. E eu percebi por que eu estava fazendo isso. Era justamente porque esse tipo de mentalidade ela foi construída. Esses pensamentos, esses comportamentos, eles foram construídos em resposta às coisas que eu passei. E quando eu percebi isso, eu percebi que eu posso agora fazer de uma maneira diferente. Porque se já não é mais automático, se eu jogo consciência para aquilo, eu consigo não ser tão afetado por isso. Óbvio, eu ainda tenho medo de abordar garotas, eu ainda tenho certo medo de relacionamentos, eu ainda tenho timidez muito forte, eu ainda tenho muitos problemas que são difíceis de superar. Porém, ao mesmo tempo, eu percebo que é como se eu tivesse chance ainda, sabe? Não é como se fosse um destino fixo e imutável. Na real, é como se eu percebesse espaço para crescimento aí. Porque, de fato, eu tenho que superar esses problemas, mas não é como se esses problemas fossem fixos, que eles fossem imutáveis, que eles estão aí e não vão mais sair. Não. Eu percebo que, tipo assim, tem conserto, sabe? Então é algo que já me dá um pouco mais de esperança.
outra coisa que também eu aprendi é que, de um certo ponto, eu tenho valor, sabe? Eu tenho coisas positivas em mim, tanto na minha personalidade, quanto em outros aspectos da minha vida. Tem coisas que são, de fato, valorosas. E eu percebi que esse senso de autoestima tem a ver muito com você perceber esse valor, mas também você confiar, sabe? Que você tem esse valor. Que esse valor é algo que você encontra em si mesmo, que não vem de outras pessoas. E eu percebi principalmente que, eu passei 30 anos da minha vida quase totalmente solitário. E eu ainda tô vivo, eu tô relativamente bem, apesar de todos os transtornos, eu ainda tô, seguindo em frente. Então não tem por que eu ter medo, sabe, de ficar sozinho. Quando você percebe o seu próprio valor, eu percebo que você busca menos essa validação externa, porque você já sabe o seu valor. Você não precisa que outra pessoa apareça e te dê esse valor, sabe? Você percebe que não, eu tenho esse valor já em mim. Eu sei o que eu sou bom e eu sei mesmo os meus problemas, eu sei que eu posso trabalhar neles, sabe? Então, esse autoconhecimento foi outro aprendizado que eu tive, não só em terapia, mas também vivendo a vida, tentando não me esquivar às experiências que me apareciam e também exercitando um olhar um pouco mais racional e realista, sabe? Não cedendo tanto àquele olhar deprimido e desesperançoso que quase sempre eu tinha. Ao mesmo tempo que eu percebo que, de fato, eu passei por muitos relacionamentos que não foram legais, eu passei por muitas situações que não foram legais, mas ao mesmo tempo eu percebi que eu aprendi muito com isso, sabe? Eu aprendi muito, eu sei pelo menos o que eu não quero, eu sei basicamente lidar com muita coisa ruim, é como se eu tivesse criado uma espécie de casca, uma espécie de, sabe, de resistência maior a certas coisas. E tudo só foi possível porque eu passei por essas situações ruins, ao mesmo tempo que eu percebo que algumas situações ruins me fizeram dar valor a algumas coisas que eu não via tanto valor, sabe? Ao mesmo tempo eu percebo o que realmente eu quero, o tipo de valor que eu também quero receber, né? Assim como eu quero ofertar a minha melhor versão para aquela pessoa, o melhor que eu posso oferecer para ela, eu também quero que a outra pessoa também me ofereça o melhor que ela possa oferecer, a melhor versão dela. Só que, obviamente, o valor é algo que, é meu subjetivo. Então, o que é valoroso para mim talvez não seja para você e vice-versa. Mas entender o que é valoroso para mim vindo de outra pessoa também é importante, sabe? Porque você sabe exatamente o que você quer. E, bem, seja como for, eu aprendi muito com todas essas situações e eu percebo que ainda tem muito chão pela frente, apesar de estar na casa dos 30. Mas eu percebo que ainda tem muito espaço para crescimento, eu ainda tenho que superar essa timidez, eu ainda tenho que superar essas inseguranças, eu ainda tenho que desenvolver e fortalecer a minha autoestima. Eu tenho que realmente desenvolver todas as virtudes necessárias para ser uma pessoa melhor. Então, a minha missão agora está sendo essa superação, esse tipo de coisa. E eu tô feliz porque, diferente da mentalidade de antes, que era só enxergando todos os problemas como se fossem algo fixo, como se fossem um destino inescapável, agora eu percebo que não, eu tenho algum controle de fato. Tem coisas que eu posso trabalhar, que eu posso melhorar, que eu posso, de fato, empregar a minha atenção e a minha dedicação. Então, se você tem interesse em acompanhar essa minha jornada superando esses problemas de relacionamento, timidez e coisas do tipo, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal. E aí, também te convido a colocar aqui nos comentários se você também passou por problemas de relacionamento, se você se identificou com alguma coisa que eu falei, os comentários estão aí para isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima.